Oi, meu nome é Bárbara, eu curso Filosofia pela Uninter. Eu venho aqui apresentar o portfólio, cujo objetivo era falar um pouquinho sobre a cidade, as mudanças ocorridas na cidade de Altamira, no Pará, nos últimos 10 anos, e as mudanças ocorridas na minha cidade, que é Lajeado, no Rio Grande do Sul. Eu confesso que eu achei essa tarefa um tanto difícil, achei um tanto difícil comparar as duas cidades no que diz respeito às semelhanças entre elas, porque Lajeado, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, faz parte do Vale do Taquari, que é literalmente um vale cortado pelo rio, o Rio Taquari, que é composto de 36 municípios. E desses 36 municípios, Lajeado é considerado polo socioeconômico. Então, muitos dos índices de Lajeado, como IDH, PIB, saneamento básico, educação, muitos desses índices são bastante superiores ao da cidade de Altamira, no Pará. E quanto à questão da economia também, a economia das duas cidades é bastante diferente. Lajeado é considerado o polo alimentício por ter várias empresas grandes do setor de alimentos e também é bastante conhecido, e também grande parte da nossa economia é devido à prestação de serviços, já que Lajeado presta serviços então para todos esses municípios aqui do Vale. Enquanto que Altamira é bastante da economia de Altamira é movimentada pela agricultura, pela extração de borracha e castanha do Pará e pela pecuária. Porém, uma semelhança entre as duas cidades que eu foquei em falar sobre no portfólio é a questão do desenvolvimento econômico acima do desenvolvimento humano. Porque, por exemplo, Lajeado, há muitos e muitos anos atrás, Lajeado dependia bastante do transporte fluvial. Então a economia de Lajeado estava bastante dependente do rio. E enquanto o transporte fluvial era importante para a nossa economia, as áreas próximas ao rio, elas recebiam bastante investimentos. Mas a partir do momento que BRs e rodovias foram construídas e a nossa economia foi mais dependente das rodovias e da BR do que do rio em si, e o rio passou a perder sua importância, aquela área toda em volta do rio acabou ficando mais segregada. E o que se sabe hoje em Lajeado é que essa região em volta do rio tem bairros que têm infraestrutura bem menos desenvolvida, saneamento básico bem precário, são áreas mais conhecidas pela venda e pelo consumo de drogas, abrigam bastante imigrantes de outros países, principalmente haitianos, e também a maior parte da população é negra. Também, se a gente for pesquisar casos de homicídio em Lajeado, a maior parte dos homicídios acontece justamente nessas regiões. Então, a partir do momento que essa região deixou de ser importante para a economia, ela deixou de receber investimentos. Quanto a Altamira, no Pará, eu acho que duas coisas bem importantes para se falar sobre quando a gente fala de Altamira é, primeiramente, a construção da Transamazônica. Na ditadura militar, mais ou menos em 1970, que ela começou a ser construída, e que veio como uma promessa de desenvolvimento, uma promessa de conectar a região norte ao resto do Brasil. E que hoje sabe-se que não foi o caso. Em nenhum momento a intenção foi conectar, em nenhum momento a intenção foi beneficiar aquela região. Muito pelo contrário, a intenção foi criar mais vias de acessos para que se pudesse extrair mais riquezas daquela região. Tanto que hoje a Transamazônica ainda não está finalizada, ainda não foi completamente construída, inclusive com vários trechos intransitáveis em grandes partes do ano, porque inundam. Além disso, com a construção da Transamazônica, várias comunidades ribeirinhas e indígenas foram ou exterminadas ou forçadas a irem morar nas cidades, deixando completamente para trás seu modo de vida e sua cultura e tendo que se adaptar a um meio que para elas é totalmente diferente, totalmente não natural. E quanto à questão de Belo Monte, Belo Monte começou a ser construída em Altamira em 2011 e coincidentemente também veio com uma promessa de desenvolvimento. E na época da construção da usina, surgiram bastante polêmicas e foi bastante polarizada a discussão. De um lado tinha um grupo que defendia a geração de energia para milhões de famílias e de outro lado tinham pessoas que defendiam a vida dos indígenas e dos ribeirinhos e a preservação dessa riqueza natural que é a floresta amazônica.
A usina de Belo Monte foi concluída no ano de 2019 e agora, com ela finalizada, a gente pode examinar melhor qual foi o real propósito dessa construção. Porque sabe-se hoje que, além de várias comunidades ribeirinhas e indígenas que perderam sua moradia, que perderam seu sustento e que foram forçadas a morar na cidade de Altamira, também houve uma explosão populacional, porque para a construção de Belo Monte vieram para a cidade de Altamira cerca de 50 mil trabalhadores. E Altamira já era uma cidade com pouca infraestrutura, com saneamento básico precário, com poucas escolas, hospitais. Então, com essa chegada de pessoas para Altamira, a cidade passou a não dar conta de todas aquelas pessoas. Cresceu a demanda por drogas, aumentou a violência. Belo Monte não cumpriu a promessa de construir escolas, hospitais e prisões, e a desigualdade ficou cada vez mais visível na região. Por conta desses vários fatores que mudaram na cidade de Altamira, todos eles impulsionados pela construção da usina de Belo Monte, foi que Altamira ganhou, em 2015, o título de cidade mais perigosa do Brasil. O que é mais curioso nisso tudo é que o Pará é um dos estados com maior potencial hidrelétrico e que tem bastante usinas hidrelétricas. O Pará é um dos estados que mais produz energia elétrica, mas também é um dos estados com energia elétrica com custo mais caro para a população. Inclusive, mais de 409 mil famílias no Pará ainda não têm energia elétrica em casa. Então fica o questionamento, até que ponto a gente pode defender o desenvolvimento econômico acima de vidas humanas.